É uma alegria estar aqui junto com todos vocês. Nós estivemos aqui há bem pouco tempo, mas na verdade não é bem pouco tempo. O tempo voa, né? Quando nós estivemos aqui, a casa ainda estava sendo construída, né? E é uma alegria estar aqui, já podendo usufruir de todo esse trabalho. Parabéns a todos que sonharam junto e estão hoje usufruindo. Bem, Fraternidade Sem Fronteiras, como o seu João já me apresentou, é uma ONG de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Ela foi fundada em 2009, nós estamos indo para 7 anos, e a fraternidade ela trabalha em solo africano, mais especificamente em Moçambique, e agora recentemente nós estamos com atividade também no Senegal. Lá em Moçambique nós temos hoje já passamos o número de 6.000 crianças apadrinhadas, né? Numa região que eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês conhecerem, mas antes do vídeo só fazer uma observação. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG sem fins lucrativos, sem ideologia partido político e não é de uma religião. Tem muitos trabalhadores da doutrina espírita enganjados nesse trabalho. Nós temos amigos católicos, amigos budistas, evangélicos. Eu friso isso porque a gente tem ido a todas as casas de orações, né? É óbvio que no meio espírita a gente tem recebido um apoio muito grande. Esse ano, graças a esse apoio, no início do ano nós tínhamos 1.200 crianças, né? 1.200 padrinhos, e agora, menos de 10 meses, nós estamos com 6.000 crianças apadrinhadas. A gente sabe que grande parte desses padrinhos estão dentro da doutrina, né? E eu fico muito feliz, então, de estar compartilhando com amigos do mesmo ideal, ok? Eu vou descer aqui, seu João, para mim fica mais fácil. Eu estou sentindo. Pôr o óculos aqui, porque... Bom, a fraternidade, então, está trabalhando lá em Moçambique. Moçambique, para quem ainda não sabe, é um dos países hoje com IDH menor no mundo, né? É o 4º IDH menor do mundo, ou seja, é um dos países mais pobres, mais miseráveis. Quando a gente fala pobre, a pobreza de lá é bem diferente daqui, né? Aqui nós temos a nossa pobreza mais erradicada ao norte e nordeste. Lá o país hoje beira em torno de 20 milhões de habitantes, mais de 70% da população era analfabeta, e ela está abaixo da linha da pobreza, ou seja, em média cada habitante vive com $3,50, $3,50 ao mês, né? É um país ainda muito desorganizado, e que a fraternidade viu há 7 anos atrás a possibilidade de levar um pouco de conhecimento, um pouco de fraternidade, para amenizar o sofrimento daqueles irmãos que lá estão. Desses 20 milhões de habitantes, nós contamos hoje com 5% de população são órfãos vítimas de famílias devastadas pelo vírus do HIV, né? É um problema cultural, ou melhor, um problema daquela região, onde o jovem com 16, 17 anos, não tendo o que comer, não tendo o que aprender, não tendo como sobreviver, ele migra de Moçambique e vai para a África do Sul, que é o país mais próximo e que oferece a oportunidade de, pelo menos, sobrevivência. Então, os jovens, às vezes, saem de 300, 400 quilômetros das aldeias, vão caminhando, atravessam a fronteira com a África do Sul, e lá eles vão trabalhar nas minas de carvão, diamante, onde tem emprego, né? Depois de trabalhar um ano, que eles já têm uma poupança, ou melhor, já têm uma condição de voltar à origem, né, que é Moçambique, então eles voltam com dinheiro, mas eles trazem com eles o vírus HIV. Né? Por quê? Porque lá nas minas eles se contaminam, né? E infelizmente acaba infectando as mulheres, as jovens mulheres de Moçambique. Então é um ciclo que vem já mais de uma década reproduzindo,
e a gente tem já números que mostram que de 6 anos para cá, pelo menos nas regiões onde nós estamos atuando, as gravidezes precoces, que era coisa comum, crianças, jovens, meninas de 12, 13 anos tendo a primeira gravidez, nos últimos 2 anos a gente teve 2 casos só, né? Então a gente está conseguindo, com o pouco de educação que a gente está levando, não só comida, a gente está conseguindo interferir em vários aspectos, né? Um deles é esse aspecto de desinformação, de não saber como manter a saúde, né? E então a gente está contente de estar nesse local, não só levando alimentação. Fraternidade foi para lá, começou então com 30 crianças há 7 anos atrás. O Wagner Moura, que é lá de Campo Grande, era um sonho dele, trabalhador da Casa Espírita, né? Tinha um sonho de servir a população mais carente, já fazia esse trabalho lá em Campo Grande e resolveu então ir para a África, depois de fazer uma pesquisa, identificar lá um local, entre aspas, né, um dos locais mais necessitados. Foi para lá, abriu o primeiro centro de acolhimento com 30 crianças, ou seja, para cada criança um padrinho, e de lá para cá o trabalho foi crescendo. Eu tomei conhecimento desse trabalho em 2012, onde nós tínhamos 125 crianças apadrinhadas. De 3 anos para cá, nós chegamos a 6.000. Né? Graças à divulgação, graças a pessoas, a gente está vendo aqui um monte de gente, eu fico muito contente de ver aqui um monte de gente usando a camiseta, né? Eu sei que não só é a camiseta, né? Mas já são pessoas que estão apadrinhando e estão fazendo a diferença na vida de uma criança. Então, quando eu vejo cada um com uma camiseta, eu vejo uma criança lá da África saindo da pobreza, ou melhor, desculpe, saindo da miséria. Porque lá em média, onde eu vou mostrar aqui, as crianças se alimentam uma vez a cada 3 ou 4 dias. Então, eles vivem nessas situações. São casas de pau a pique, né? Essa é a moradia comum naquela região. Não, o país não tem infraestrutura alguma, a não ser na capital e num raio em torno de 50 quilômetros da capital. Fora disso, não tem infraestrutura. Não tem água, não tem saneamento básico, não tem energia. Então, para aqueles que têm um pouco mais de idade, é a realidade do nosso interior do país há 60, 70 anos atrás. Tá? A pessoa, para beber água, vocês vão ver no próximo slide, ela precisa caminhar às vezes 10, 12, 15 quilômetros para chegar onde tem um poço de água. Se vocês repararem no canto direito inferior, ali mostra um pouquinho da água. É uma água barrenta, salobra, difícil para a gente que está acostumado aqui com água tratada, difícil até de imaginar como é que um ser humano consegue beber, né? Não fosse só pelo sal, mas principalmente pelo aspecto de barro, né? Essas crianças, esses jovens caminham às vezes 10, 12 quilômetros para pegar uma lata de água ao dia e passar com esses 20 litros, às vezes um dia e meio. A cada 15, 30, 40 quilômetros tem um poço. Hoje a Fraternidade, no outro vídeo eu vou mostrar, hoje a Fraternidade tem feito muitos eventos. Ontem nós acabamos de ter a felicidade de fazer um almoço lá em Campinas, né? Muitos daqui estiveram lá com a gente, ajudaram bastante. Nós tivemos mais de 350 pessoas, quase próximo de 400, hoje nós fechamos o número, quase 400 pessoas colaborando com o almoço, né? Que a gente conseguiu reverter na totalidade, tirando os custos, é óbvio, né? Todo esse dinheiro lá para a África. Para quê? Para furar poço d'água. Né? Porque hoje a gente não consegue fazer um plantio de alimentos se não tem água. E a região onde eles estão só consegue ir para frente a cultura do milho. É um alimento mais resistente e também é aquilo que eles sabem plantar. Eles, durante muitos anos, aprenderam só a plantar milho. Então, aqui na mostra, uma mulher socando, né, pilando o milho. E a comida básica deles é o farelo de milho cozido com água, né, que eles chamam de chima. É o angu que a gente conhece. E uma criança, às vezes, come um prato de chima, às vezes 2 vezes na semana. Fora isso, eles acabam comendo, mastigando folhas e o que encontra que dá para mastigar. Eu não vou passar imagens,
Tem algumas imagens sendo veiculadas. Eu queria até tomar a liberdade de fazer esse parênteses aqui. Tem algumas imagens sendo veiculadas e atreladas às imagens da fraternidade, onde tem muita criança em estado realmente muito deprimente, né, do ponto de vista humano, ou seja, pele e osso, né? A gente procura não mostrar isso, porque por mais que isso choque, né, não é a nossa ideia. Pobreza a gente tem, miséria a gente tem, mas a gente não convive com ela, né? Mas a gente tem visto alguns vídeos, algumas fotos que realmente extrapolam a condição humana, né? E de verdade lá é isso que acontece. Mas a gente prefere mostrar aquilo que a gente já está fazendo. É pouco que nós estamos fazendo. Cada pessoa doando R$50 por mês consegue tirar uma pessoa da miséria. Ela consegue comer todo dia um prato de arroz e feijão. Por mais que aqui as pessoas desconheçam isso, a gente consegue fazer um prato de arroz e feijão durante 30 dias para uma criança com R$50. Então parece que não, mas é uma diferença que salva vidas. A mandioca é um alimento que a gente introduziu há menos de 2 anos, e o pessoal também está começando a ter várias culturas de mandioca, né? É nutritivo, é fácil, e com um pouco de água que eles estão tendo agora, eles estão conseguindo manter. Essa é uma foto que às vezes eu mostro de um animal. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já teve um bichinho, ou tem, né? Eu duvido que alguém tenha algum animal com essas condições, né? Em 5 anos que eu vou à África, foi a única vez que eu vi um animal doméstico, porque não tem comida para a gente, né? Não sobra nem para o animal. Então esse foi o único cachorro que eu vi em todas as andanças, e eu tirei foto porque mostra exatamente aquilo que eu não gostaria de mostrar aqui no ser humano, né? Ou seja, é a miséria extrema. Esse tipo de escola, de sala de aula, é o que tem em Moçambique, nas aldeias. Na verdade, essa é uma sala de aula que a gente costuma falar que é uma escola de aula, é uma sala de aula de uma escola particular, porque a maioria dos jovens, eles estudam nesse tipo de sala de aula. A criança, o jovem, ele é alfabetizado debaixo de árvores e aprendendo a ler e escrever, fazendo com o dedo na areia. Depois de alfabetizado, na primeira série escolar, é que eles recebem do governo um caderno, um lápis e uma borracha para passar o ano. Parece que isso não tem condição de existir, né? Pelo menos para mim, quando eu vi as imagens, eu não acreditava. Eu precisei ir lá para ver, né? Mas é verdade. A gente tem conseguido, com um grupo aqui de Santos, fazer várias campanhas de material escolar, né? E por mais que hoje cresceu o número de crianças, né? Há 2 semanas atrás nós tivemos em Santos, o pessoal fez o 2º evento das capinhas de caderno. Nós conseguimos arrecadar 2.000 cadernos, 2.000 lápis, 2.000 borrachas. Vocês não têm ideia, e quem quiser ter ideia, entra no Face, né, na internet, de ver as imagens das crianças recebendo um lápis, um caderno e uma borracha. É emocionante e eu acho que nós temos o direito de conhecer essa realidade. O HIV eu já falei, infelizmente 5% da população são órfãos que vivem sozinhos, abandonados em função do HIV. Então 5% de 20 milhões dá em torno de 1 milhão, 1.200.000 crianças órfãos. Nós estamos conseguindo atender 6.000, é bastante, mas nós temos bastante trabalho para frente. Esse tipo de ocorrência é comum. Grupos de irmãos vivendo sozinhos. Crianças com 7, 8, 9 anos, 10, uma cuidando das outras. Às vezes a mais nova com 3, 4 anos vivendo sozinho numa situação de abandono extremo. Como vivem? Não adianta perguntar, é só vendo para crer. Elas sobrevivem. Essa aqui é a Linda e a Alegria. É o caso que a gente costuma mostrar um vídeo. Hoje eu não vou mostrar, já foi mostrado aqui na casa anteriormente, eu não vou mostrar, eu vou falar rapidamente. A Linda, nesse vídeo, há 4 anos atrás, tinha 14 anos, irmã da Alegria. Elas são o retrato das crianças.
órfãos de pai e mãe, que viviam há mais de 4 anos, desde os 10 anos, sozinha, numa casinha, né, numa casinha de pau a pique, e quando a gente tomou conhecimento, nós fizemos um vídeo. Quem quiser depois pode entrar na internet, digitar lá no YouTube, Linda e Alegria, Fraternidade Sem Fronteiras, vai conhecer um pouquinho. É o drama dos órfãos. São crianças que começam a viver sozinho com 7, 8 anos. E para sobreviver, para comer, precisa trabalhar na machamba, que é o local onde tem trabalho, quando tem, que é a lavoura, né, a roça. Trabalha às vezes um dia para ganhar um repolho. Hoje a Linda e a Alegria já estão com 18, 19 anos, a Linda já casou, né, não engravidou, que para nós que estamos lá isso já é muita coisa, né, chegar com 19 anos sem ter a gravidez, a primeira gravidez, para a gente isso é um orgulho de ter podido contribuir para o futuro delas. Eu vou mostrar um próximo vídeo, que é o vídeo da apresentação da fraternidade. São 4 minutos. África, Moçambique, um dos lugares mais pobres do mundo. Mais de 600 mil órfãos de pais mortos pelo HIV vivem na extrema miséria. Província de Gaza, na fronteira com o Zimbábue, está Chikwalakwala. Falta alimento, falta água. Há mais de uma década não chove regularmente. Como as famílias vivem? Sobrevivem. Alimentam-se de um preparo feito da semente de uma fruta amarga e do chá de um raminho de erva também amargo, até que consigam um prato de comida a cada 3 dias. Retiram água desses pocinhos que cavam na beira dos rios e passam o dia com 20 litros de água insalubre. Apenas 20 litros. As famílias africanas precisam de ajuda. A Fraternidade Sem Fronteiras leva até elas a solidariedade dos padrinhos e apoiadores desta causa humanitária. 11 centros de acolhimento, mais de 4.000 crianças atendidas. Alimentação, orientação à higiene, reforço escolar, atividades culturais, esperança. Jovens recebem incentivos para o estudo, adultos são contratados para trabalhar nas unidades de acolhimento. Caravanas de voluntários, em números sempre maiores, chegam trazendo auxílio e afeto. Uma cultura de fraternidade envolve a todos. E o trabalho encontra novos desafios a todo instante. A edificação de estruturas adequadas para os centros de acolhimento, a melhora da logística de transporte e armazenamento para reduzir custos, a tão sonhada perfuração de poços para ofertar às famílias água saudável em abundância para beber, plantar e se alimentar. Só a fraternidade entre os povos pode vencer os desafios na África. Junte-se a uma grande corrente de amor que já se mobiliza. Eu faço parte dessa corrente de amor. Venha transformar vidas, você também. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu faço parte dessa corrente de amor. Eu apoio e acredito no Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos trabalhando firmemente com o mesmo propósito, que é acordar a consciência amorosa. Este movimento só tem crescido com a sua ajuda, com a sua contribuição, não só financeira, mas a sua contribuição afetiva, a sua contribuição espiritual, a sua energia. E é isso que tem feito brilhar não só os olhos das crianças em Moçambique, mas de toda esta família. A Fraternidade Sem Fronteira é feita por pessoas como eu e como você, que quer fazer a diferença, não apenas no discurso, mas sobretudo na prática, mudando o mundo. Aceite esse convite, venha também fazer parte desse projeto. Eu apoio a Fraternidade Sem Fronteira. Cada um de nós pode participar desse movimento, contribuindo com R$50 mensais. E cada um de nós que se torna membro da Fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o momento de você apoiar também? Fraternidade Sem Fronteiras. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. Então, pessoal, esse convite do Divaldo, do Haroldo, do Rossano Klincher, né? O meu convite do seu João, a gente queria estender a todos aqueles que ainda não são padrinhos e puderem
junte-se a nós. Uma criança que a gente tirar da extrema miséria já é muita coisa, né? O último vídeo eu vou passar é um vídeo que a gente está passando desde o início, que não tem nada de tristeza, que é justamente um pouquinho do que vocês viram, né? A alegria das crianças que já recebem o alimento, né? Além do alimento, depois de 6 anos agora, nós estamos conseguindo dar um pouquinho mais. Nós estamos conseguindo construir escolas, para sair daquela situação de debaixo de árvore, de quando muito naquelas salas sem janela, com uma porta só. Para isso, nós estamos com uma campanha pontual. Depois, quem quiser, lá fora vai ter o folder. A campanha se chama Apadrinhamento Estrutural. O apadrinhamento normal, você apadrinha uma criança, recebe as informações, a foto, o nome dela, a situação dela, você pode entrar no site e estar sempre antenado com o que está acontecendo com a criança. Agora, nós estamos, além de dar comida, nós estamos fazendo escolas, nós estamos melhorando as condições de infraestrutura de onde elas às vezes vão para a escola, porque onde às vezes elas vão não é nem escola, é um local de reunião que infelizmente as crianças às vezes andam 10, 12 quilômetros para ir para a escola e às vezes voltam sem um alimento, né? Então nós temos feito o centro de acolhimento do lado das escolas para que as crianças tenham motivo para sair da casa e ir até a escola sabendo que lá tem alimento e pelo menos voltando com a barriga cheia para casa. Então a gente tem feito o apadrinhamento estrutural, são os mesmos R$50, só que a única diferença é que você não vai receber a informação da criança. Você está contribuindo na construção de um centro de acolhimento, que nada mais é do que banheiro com água, sanitários com água, um refeitório, uma cozinha, né? E um local, no mínimo, para não ficar ao relento no período que eles permanecem. Então, ao final, quem quiser lá fora, é uma maneira de colaborar. A outra é comprando a camiseta, que aqui a maioria eu já estou vendo que já aderiram, né? E para nós é um prazer ver que tantas pessoas têm comprado. A camiseta custa R$35, né? E para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 camisetas a gente consegue furar um poço. Só esse ano nós já furamos 4 poços. O ano passado 3 poços, nós furamos esse ano 4 e falta 10 para a gente conseguir atender os 18 centros de acolhimento. Então, quem puder, pode ser padrinho estrutural, comprar camiseta ou fazer o apadrinhamento normal. Tá bem? Para encerrar, Sr. João, eu vou passar o vídeo do Clipe da Paz. Preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, o mundo que já se fez. A força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o plano do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Agora sim, né? Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa, nesta noite. Gostaria de agradecer desde já o convite, na pessoa do João, nosso querido amigo. Agradecer a todos os trabalhadores, a todo o carinho na recepção. Agradecer ao Ranieri pela apresentação que fala ao nosso coração. Parabenizá-los a todos os voluntários desta rede de Fraternidade Sem Fronteiras pelo trabalho que vem realizando. Que Jesus os abençoe e os fortaleça. E hoje nós viemos aqui na condição de um irmão que tem buscado aprender com o Evangelho do Cristo, roteiros de mais paz e de mais luz para a nossa vida, buscar encontrar neste Evangelho de Jesus o verdadeiro pão que desceu do céu e que alimenta as nossas almas, a água viva para as nossas almas ainda sedentas de união divina, de comunhão com Deus. E é justamente em torno disso que girará a reflexão de nossa nesta noite. A passagem que vamos tomar como base das nossas lições é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, narrado no capítulo 4 do Evangelho de João. Uma passagem muito conhecida por todos nós, muito trabalhada, muito estudada, mas às vezes uma passagem que nos impressiona pelo nível de detalhamento, pela profundidade simbólica do que ali se passa. Porque uma coisa que temos aprendido com Emmanuel e com a visão espírita do Evangelho do Cristo é a mergulhar mais profundamente no texto, vencendo os véus da letra, para alcançarmos os estágios mais profundos de compreensão do que Jesus quis nos falar. Cada gesto, cada ato, cada palavra do Cristo de Deus, o Espírito mais nobre que aqui já pisou,
tem ou reveste-se de uma expressão profundamente simbólica para nós, para aqueles que se esforçam por buscar entender ou desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir no Evangelho do Cristo. E Emmanuel, juntamente com uma série de outros trabalhadores encarnados e desencarnados, tem nos ensinado ou nos trazido ferramentas, recursos, para que a gente consiga ir além na interpretação do texto e extrair ali o sumo do fruto, vamos assim dizer. Não mais ficarmos presos apenas à casca que tantas brigas, divergências e discórdias já gerou, para que a gente alcance o sumo que em si mesmo é unificador, é universal, é divino e vale para todos os corações em todas as suas buscas e caminhos. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Dessa passagem que, quando nós lemos a primeira vez, ela nos confunde, porque parece que, de maneira quase que surpreendente, Jesus e a mulher samaritana mudam os rumos do diálogo, tomam quase que uma guinada 90 graus, por 2 vezes nesse diálogo. Jesus encontra a mulher e eles começam a dialogar, começam falando a respeito de água, de poços, de fontes. De repente, sem qualquer aviso prévio, Jesus transfere o discurso para o campo dos maridos daquela mulher. 5 maridos que você já teve, um que você tem, mas que não é o teu verdadeiro, e outro que um dia você virá a ter. E a gente fica se perguntando o que aconteceu nesse diálogo. Será que está faltando alguma parte, ou será que alguma coisa aconteceu que a gente não captou? Não bastasse isso, pouco adiante no diálogo, Jesus e a mulher samaritana tomam outra guinada no discurso, no diálogo, e começam a falar de templos, de adoração. Começam a falar de samaritanos e de judeus. E a gente fica a se perguntar, o que conecta esses 3 pontos aparentemente completamente desconexos? Qual o fio aí que vai nos conduzir pelo entendimento dessa passagem? O que Jesus queria nos transmitir a partir desse texto, a partir desse diálogo com a mulher samaritana? Porque naturalmente aqui a gente não vai se fixar apenas no contexto histórico, ou apenas no fato histórico em si, do encontro de Jesus com uma mulher há 2000 anos atrás, no deserto da Samaria. Nós vamos buscar entender o que é essa mulher, o que é esse deserto e o que isso significa na minha vida hoje. Porque se eu não fizer essa ponte com o Evangelho, com o texto do Evangelho, para com a minha vida, de que me adianta saber isso? É apenas mais um conhecimento que ficará aqui estacionado, ou guardado infrutíferamente no guarda-roupa aqui, no armário do meu intelecto. É preciso vincular isso aqui ao meu dia a dia. E naturalmente que Jesus, como o maior educador que aqui já esteve, preparou cada lição com cuidado para que a gente conseguisse, com o desenvolvimento do tempo, da ciência, da maturidade do espírito humano, extrair essas lições para o nosso cotidiano. Aliás, esse é um dos objetivos fundamentais da doutrina espírita. O próprio Kardec, quando questiona os espíritos na questão 627 do Livro dos Espíritos, ele diz: olha, mas se Jesus ensinou todas as verdades eternas, qual o papel de vocês, os espíritos? O que vocês vieram nos ensinar, se Jesus já nos falou daquilo que é essencial, das verdades divinas? E a resposta deles é muito interessante, eles dizem: olha, a fala do Cristo era alegórica e parabólica. Jesus falava de acordo com os tempos e lugares. O nosso papel primordial agora é tornar claros esses ensinamentos, para que ninguém mais possa pretextar ignorância ou incompreensão do verdadeiro sentido dos ensinos do Cristo. Então, naturalmente que a fala do Mestre não estava restrita a um tempo, a um lugar ou a um povo, porque Jesus falava para o Espírito e, portanto, para a eternidade. Jesus veio nos mostrar, nos delinear as leis divinas, que são eternas e imutáveis como o próprio Criador. No entanto, Ele as revestiu para que ficassem guardadas para as gerações futuras. Ele as revestiu com o arcabouço literário e cultural daquele povo de então, para que se fizesse entendido, e aquilo ficou grafado nos Evangelhos. O nosso exercício, como dos Espíritos hoje, é extrair essas lições imperecíveis, que valem para o Espírito em cada passo da sua jornada. Muitos foram os Espíritos que dedicaram vidas a isso, e o nosso agradecimento especial aqui é uma dupla.
Chico e Emmanuel. Emmanuel que dedicou boa parte, se não quase a totalidade, da sua lavra mediúnica para nos ensinar a compreender o Evangelho do Cristo. É nesse sentido que ele inicia, por exemplo, a série Caminho, Verdade e Vida, esclarecendo para nós os detalhes profundos daquelas lições aparentemente singelas de Jesus. Mas enfim, feita essa introdução, vamos entrar no texto para a gente fazer aqui os vínculos com a nossa vida e buscar um pouco extrair esse pão divino que alimenta as nossas almas. Jesus estava na Galileia e, em determinado momento, se volta aos discípulos e diz: é preciso que eu vá para Jerusalém, mas é necessário passar pela Samaria. Naturalmente aqui que ele já causa um primeiro choque aos discípulos e a quem quer que o ouvisse então, porque não era de maneira alguma comum um judeu dirigir-se a Jerusalém passando pela Samaria. Dados os profundos embates culturais e mesmo religiosos entre aqueles povos irmãos que descendiam de uma ancestralidade comum e que haviam se separado quando da separação dos 10 reinos do norte com os 2 reinos do sul, Benjamim e Judá, que formaram os judeus, daí o nome judeus. Então, dadas essas rixas que muitas vezes chegavam ao patamar das agressões físicas mesmo, um judeu, sempre que se dirigia a Jerusalém, que ficava ao sul, a Galileia está aqui, Judá está aqui, Jerusalém, e no meio está Samaria. Então, o que um judeu fazia para ir a Jerusalém? Um judeu que ia pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém nas 3 festas principais, dirigindo-se ao templo, onde ele poderia ver e ser visto por Deus. O que ele fazia? Ele se dirigia a leste, chegava próximo ao Jordão e descia então para o sul, margeando o Jordão. O primeiro motivo, para não encontrar os samaritanos, naturalmente. O segundo motivo, porque a paisagem margeando o Jordão era muito menos agreste do que a paisagem da Samaria, que era um deserto. Era uma paisagem muito mais rústica, muito mais difícil de alguém caminhar ali por aquele entorno. Então era esse o comum, o de ser feito, o caminho tradicional. Mas Jesus diz: é necessário passar pela Samaria. Já nos dizer que a lição, ou o lugar escolhido para a lição, também queria nos transmitir uma informação. Porque é isso que a gente vai aprendendo com o estudo do miudinho, por exemplo, do nosso querido Honório, que depois foi incorporado nos NEPs pelo Haroldo. Mas a gente vai aprendendo que até mesmo os locais onde Jesus transmitia lição, queriam denotar alguma lição, algum ensinamento para nós. Um exemplo clássico que a gente sempre dá: Jesus com frequência subia aos montes para orar. Naturalmente que Jesus sabia que nós podemos orar aonde quer que estejamos, porque o que importa de fato é o nosso estado interior. A vinculação com Deus se dá por dentro. Mas porque Jesus subia ao monte para orar? Para nos indicar que o momento da prece é um momento de elevação, um momento em que nos elevamos sintonicamente, vibratoriamente, entramos em contato com o Criador da vida. Por isso, o momento de prece deve ser esse momento em que nos esforçamos por ascender, nos desvincular dos laços que nos prendem aqui, às preocupações terrenas, e ascender, elevar o nosso espírito a Deus. É o que está dito na definição de prece no Livro dos Espíritos. O homem eleva-se a Deus. Por isso Jesus subia no monte. Por isso, para ensinar, Jesus subia no monte muitas vezes. Jesus se elevava no Sermão do Monte, por exemplo, e ali ensinava. Como a dizer, ele entrava em comunhão com o Criador e funcionava como canal divino da transmissão das leis. Essa é a ideia. Então, ao escolher a Samaria, Jesus está escolhendo o terreno para nos transmitir uma lição. Porque, para aquele povo, no contexto em que Jesus estava, os samaritanos representavam quem? Representavam aqueles seres afastados da comunhão de Deus. Isso para um judeu que estivesse ouvindo a lição ali. Porque em outro momento, por exemplo, Jesus vai usar o bom samaritano como exemplo da verdadeira religiosidade. Mas nesse contexto, a Samaria, os samaritanos, são um símbolo daqueles que se afastaram da verdadeira comunhão com Deus e que, portanto, caminham ainda pelos desertos da vida em busca de algo que lhes poderá saciar. É nesse contexto, na Samaria, que Jesus vai encontrar à beira de um poço uma mulher buscando água naquele poço. E então Jesus vai iniciar um diálogo com aquela mulher, o que não era muito comum de se ver um homem conversando com uma mulher a sós.
Isso era quase que impensável, tanto que quando os discípulos voltam, estranham o comportamento de Jesus e quase que tem um procedimento ali de maledicência, duvidando, às vezes, do proceder do Cristo. Certamente as pessoas das circunstâncias também duvidavam. Mas, naturalmente, que Jesus queria nos transmitir uma lição com isso também, que a gente vai entender mais adiante. Mas o diálogo se dá nos seguintes termos. Jesus pede água àquela mulher. E ela diz: mas você, judeu, pedindo água a mim, mulher samaritana? Como assim? O que já nos traz uma seguinte reflexão. Quantas vezes a oportunidade de auxiliar Jesus não está diante dos nossos olhos, ou de auxiliar alguém e por isso auxiliar a Jesus não está diante dos nossos olhos e nós não a percebemos? Quantas vezes, quando uma oportunidade de auxiliar alguém nos chega, não é Jesus que nos pede um copo d'água, e quantas vezes a gente não recusa esse copo d'água a Ele? Quantas vezes Ele não está diante dos nossos olhos e nós exigindo o auxílio dEle de maneiras que nós gostaríamos, mas que não são as melhores para nós ou para o nosso grupo. Por isso Ele diz: ó mulher, se tivesses o dom de Deus, perceberias que este que está aqui diante dos seus olhos poderia te dar a água viva. Era como se Jesus dissesse assim: meu filho, quantas vezes o auxílio não está diante de ti, mas você não percebe a oportunidade, porque está desatento para o dom de Deus, ou seja, está desatento para a tua espiritualidade, para a tua conexão com o Criador, e não percebes a oportunidade, embora pareça mínima, mas grandiosa de ajudar, que está diante de ti. É o que Humberto de Campos vai nos falar no capítulo 17, quando ele fala Jesus na Samaria, que aquela mulher estava descuidada dessa sua vinculação com o Criador e, portanto, desatenta para as oportunidades, o grande número de oportunidades que Ele nos dá dia a dia de ajudando a receber essa água. Porque aqui a gente já faz outra ponte de conexão. Ajudando, haveríamos de receber essa água viva. Nos dispondo a ajudar o Cristo, o pouquinho que nos dispomos a fazer por Ele, ou pelos outros, ajudando a Ele, seria a chave para que encontrássemos também para nós a água viva, capaz de dessedentar a nossa sede. Então aqui a gente já começa a perceber que essa samaritana é na verdade o símbolo de nós mesmos, as almas, caminhando ainda pelos desertos da vida e, sobretudo, pelos nossos desertos interiores, em busca de algo que nos poderá saciar. Porque todos nós temos uma sede a ser saciada. Todos nós, enquanto criaturas, filhos de Deus, temos uma sede primária, uma sede mais importante e mais profunda do que a sede da água física, que é essencial, mas uma sede que é essencial aos nossos espíritos. Todos nós carecemos dessa água viva. E que água é essa? Que água é essa que transforma os desertos em jardins? Os nossos desertos interiores, os desertos das nossas almas ainda, como diz Emmanuel, carentes de virtudes e, portanto, estéreis. Qual é essa água capaz de torná-las jardins abundantes de frutos e de vida? Senão a água divina do amor. Eu me lembro da charge do Armandinho, não sei se vocês conhecem, aquelas tirinhas que nós temos no Face. Certa feita, o pai dele, vamos dizer assim, estava zangado com ele ali por conta que ele havia errado uma questão na prova. E a questão na prova era assim: elemento essencial à vida com ar. Como é que você errou essa, Armandinho? É água, está na cara, o que você pôs? E ele: amor, pai. E não é a mais pura verdade? Além da água física que sustenta os nossos corpos, que mantém a vida física, qual de nós sobreviveria sem amor? Primeiramente, fundamentalmente, o amor divino, que nos sustenta mesmo quando não nos abrimos a Ele. Porque mesmo quando voltamos as costas a Deus, Ele segue nos amparando, nos sustentando, nos fornecendo a oportunidade de reparar, de retificar. O que seria de nós sem esse amor? O que seria de nós sem essa água? Então, o diálogo, aquele contexto, aquela conversa, deixou de ser a Samaria de então e passou a ser agora a nossa vida interior.
os nossos desertos. Nós somos os samaritanos, ainda desconectados do Criador, ou da comunhão plena com Ele, que caminhamos aí buscando saciar essa sede profunda que nos move, que é a sede mais essencial de toda criatura, muitas vezes até mesmo inconsciente, essa sede que buscamos saciar das mais diversas maneiras possíveis. Muitas vezes nós buscamos saciar essa sede nos diversos poços que o mundo nos fornece. Então a gente busca saciar essa sede, por exemplo, no poço do poder. A gente busca saciar essa sede da nossa alma no poço do prazer desregrado, da fama, do dinheiro. A gente vai buscando esses poços que o mundo tem, mas a gente bebe um pouco e logo a sede volta. A gente bebe um pouco e logo estamos com sede de novo, e muitas vezes com mais sede do que antes. A gente não percebe que no fundo estamos querendo saciar uma sede mais íntima, mais profunda, mas às vezes ficamos ainda na superficialidade, achando que esses poços do mundo serão capazes de nos saciar. Mas o que Jesus diz a ela? Todo aquele que beber dessa água aí terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Jesus vem nos ensinar, ou melhor, vem nos ajudar a encontrar essa fonte que sacia toda sede. O seu Evangelho vem nos ensinar a encontrar essa fonte em nós que haverá de jorrar para toda a eternidade. Nos mostrando que essa saciedade não a encontraremos fora, mas sim dentro, a partir dessa descoberta interior dessa fonte. E o roteiro para descobri-la? O Evangelho. Mas mais do que isso, ele vem nos dizer que o amor que sacia não é aquele que se prende em poços, mas aquele que se faz fonte, levando vida, alegria e prosperidade por onde passa. Os poços abertos pela Fraternidade Sem Fronteiras, lá na África, paradoxalmente, não são poços, são fontes, porque é água em movimento, é amor em movimento, levando prosperidade, alegria, felicidade a outros corações. E é isso, diz Jesus, que mata a nossa sede. Não a água do poço, parada, estagnada, acumulada, mas a água da fonte, em movimento, levando vida, levando esperança, levando alegria. Esse é o amor que Cristo nos ensina, não o amor egoísta que prende, mas o amor que descobriu o segredo da matemática divina, que é dando que se recebe. Quem mais doa, quem mais é fonte, mais é sustentado e mais recebe desse amor para seguir doando. Essa é a ideia da matemática divina. Amor não poço, mas amor fonte. E o que o Evangelho vem nos ensinar a fazer? A descobrir essa fonte em nós. Por isso Jesus diz, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar. A partir da água que nós recebemos do Evangelho, essa água que mata a nossa sede, nós vamos descobrindo em nós, a partir desse mergulho, a fonte que haverá de saciar a sede alheia e, portanto, a nossa. Porque enquanto a gente depender dessa fonte externa de água para sermos felizes e estarmos bem, cedo ou tarde ela vai faltar. Por uma série de circunstâncias da vida ela poderá faltar. Mas no dia que você descobrir que ela está em você, ela nunca mais vai faltar. Porque agora você anda com ela onde quer que você esteja. Este é o segredo. E por isso, quem a descobre nunca mais sente sede. É isso que Jesus vem nos ensinar. O amor doação, o amor renúncia, como ele diz a Simão Pedro no capítulo 12 do Boa Nova. Simão, o amor verdadeiro nunca exige recompensa, ou seja, ele nunca quer acumular, ele nunca quer receber. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar, é a essência da sua vida. Porque Simão, o maior tesouro da vida não está tanto no amor que recebemos, mas sim na capacidade de amar que desenvolvemos. Esse é o maior tesouro da vida. Quem descobriu que a felicidade está em criar a felicidade dos outros, em criar a paz para os outros, esse descobriu como criar a felicidade e a paz para si. Então, o amor que o Evangelho nos descortina é esse amor fonte, amor doação, o amor que o Cristo vem nos ensinar.
E aqui eu me lembro de uma historinha que eu sempre gosto de usar para ilustrar a importância desse amor-doação, que é uma historinha muito usada entre os sábios judeus, que eles faziam uma comparação para a gente refletir a importância desse amor, dessa doação, desse ato de doar-se. Eles usavam o exemplo dos próprios mares ou lagos de Israel. Nós temos 2 lagos lá, né? Chamados mares, mas na verdade são lagos. Um mais ao norte, que é o Mar da Galileia, um pequeníssimo mar, vamos assim dizer, um lago, né? Mais ao sul nós temos o Mar Morto, ambos alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, que nasce ao norte nas colinas Hermon. Mas a diferença entre os mares é significativa, né? Enquanto o Mar Morto é um mar, como o próprio nome diz, estéril, sem vida, o Mar da Galileia era um dos mares mais abundantes de então, um dos mares com maior formas de vida, um mar bastante piscoso. E então os sábios se perguntavam qual a diferença significativa entre esses 2 mares, para explicar essa tamanha diferença, se são alimentados pelo mesmo rio. E então um sábio, daqueles sábios que já aprenderam a ter o olhar de desvendar na natureza também a lei divina, ele disse assim: eu sei a diferença. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o Mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul, permitindo que elas sigam seu caminho, levando vida, esperança e paz ao deserto, ao passo que o Mar Morto recebe as águas do Jordão ao norte e as guarda para si. Então o Mar da Galileia recebe e deixa seguir, recebe e dá continuidade ao fluxo. O Mar Morto apenas recebe. Um recebe e doa, outro apenas acumula. O que recebe e doa é vida, vida abundante. O que recebe e acumula é morto, estagnação. Porque é assim na criação. Tudo aquilo que para, que se fecha em si mesmo, gera estagnação, gera morte espiritual. Tudo aquilo que está em movimento representa vida, crescimento e desenvolvimento. Então esse é o símbolo da água. Todos nós, diariamente, recebemos um rio de bênçãos do amor divino. A questão que devemos nos fazer é: temos sido como o Mar da Galileia, permitido esse fluxo através do nosso coração, para que essa água se espraie, gerando alegria e felicidade a outros corações, caminhando por esses desertos? Ou nós temos sido como o Mar Morto, fechado em si mesmo, que recebe as bênçãos divinas e ainda se mantém ou se fecha no egoísmo e no orgulho de sempre? Que postura tem sido a nossa? Por meio dessa reflexão poderemos saber se estamos de fato encontrando vida, desenvolvendo essa vida, ou se estamos ainda na condição de estagnação, de uma vida estéril. É essa a reflexão, porque a água, para aquela cultura sobretudo, o que ela representava? Para alguém que vive no deserto, falar em água é falar em quê? Uma série de adjetivos, uma série de substantivos também: alegria, esperança, renovação, oportunidade, vida, fertilidade e tudo mais de bom que a gente possa imaginar. E isso é o amor para a nossa vida espiritual. A água está para a vida física, assim como o amor está para a vida espiritual. Então esse é o primeiro ponto a ser destacado aqui dessa passagem. Mas então, de repente, o diálogo muda para a vida particular, aparentemente, daquela mulher. Quando ela diz assim para Jesus: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais que vir nesse poço. E Jesus então: vá lá e chame o teu marido. E a gente fica perguntando qual a relação, né? Mas para a gente entender o que se passa aqui, nós precisamos entender um pouquinho do contexto histórico da passagem e daquela cultura. Primeiro, nós precisamos entender a relação entre criatura e criador naquela cultura e como ela era representada. No Antigo Testamento, de uma maneira geral, nos Salmos, nos Cânticos, por exemplo, no Cântico dos Cânticos, a relação entre criador e criatura era simbolizada por um casamento. Era simbolizada por um casamento, porque era a relação mais forte que eles conheciam então. Então, várias vezes no Antigo Testamento nós vamos ver o símbolo: Deus como noivo e a humanidade, ou cada alma, como a noiva. E a união entre o relacionamento, a comunhão entre criatura e criador, era simbolizada como um casamento. De maneira que o afastamento das leis divinas e da comunhão com esse criador, criando-se outros deuses, era simbolizada no Antigo Testamento como adultério ou como prostituição.
Por isso nós vamos ver várias figuras, por exemplo, no Apocalipse. A grande prostituta, na verdade, é um símbolo da humanidade afastada das leis divinas e da comunhão harmônica com essas leis. Então é um símbolo, o casamento, essa união. A humanidade encontrava-se afastada. Jesus veio unir a humanidade, ou cada criatura, ao Criador por meio do seu Evangelho. Jesus era o emissário divino que veio efetivar a união entre Deus e a humanidade. Veio concretizar o casamento. Por isso, quando João Batista o vê, João Batista diz: eis o noivo. O amigo do noivo, ele, João Batista, se alegra quando vê o noivo junto à noiva. Por isso, a missão de Jesus começa onde? Pública. Nas bodas de Caná. Como a dizer, um casamento está começando. O casamento da humanidade com o seu Criador, da noiva com o noivo. Essa é a ideia. Jesus é este noivo que vem, a partir do seu Evangelho, da sua lição, nos ensinar a efetivar essa comunhão. Então, o casamento simboliza essa união. Daí a própria palavra hebraica que se refere a marido, por exemplo, era a mesma palavra utilizada para se referir a deuses ou a ídolos, por exemplo. A palavra Baal significava ao mesmo tempo marido e senhores. E aí a gente começa a entender melhor a passagem, porque a Samaria, como nós falamos, havia rompido com Israel, havia rompido e havia sido, no século 7 a.C., vamos dizer assim, habitada após o exílio na Síria por 5 povos diferentes. 5 povos, entre aspas, pagãos, naquela cultura, que idolatravam a outros deuses, a outros senhores, que não o Deus único. Adivinha quantos eram esses povos? 5. Quantos maridos a samaritana tinha? 5 maridos. Então é como se ele estivesse falando assim: até agora buscaste 5 uniões, mas não foram as uniões definitivas. Tem uma sexta, mas ainda não é essa. Haverá de existir uma união, a união definitiva, que vem mostrar a cada alma como fazer. Então Jesus não estava falando apenas da vida particular daquela moça. Ele falava para todos nós, para todas as almas, que elegemos muitos deuses antes de efetivarmos a nossa verdadeira união com o único Deus e Criador. Quantos deuses nós criamos, ou quantos maridos nós temos ao longo do processo evolutivo que não o Deus Criador? Às vezes nós elegemos como marido, como senhor, ou como ídolo de adoração, o dinheiro, o poder, a fama, como eu falei. Mas o que Jesus está dizendo? Nenhuma dessas uniões foi a definitiva. Nenhuma dessas foi capaz de lhe proporcionar a paz, a estabilidade que almejavas. É isso que ele falava. Não da vida particular dela, mas para todos nós. E o mais bonito, onde se deu esse encontro? À beira de um poço. Para nós pode parecer nada demais, mas para um judeu que estivesse ouvindo a passagem, então, o que representava um encontro à beira de um poço? Porque naquele momento, naquela cultura, uma mulher jamais falava sozinha com um homem. Uma cultura patriarcal, temos de reconhecer. Então, geralmente, ela sempre se encontrava ou junto com um irmão mais velho ou com o marido, com exceção de um lugar, que era o lugar onde ficou-se condicionado, vamos dizer assim, onde se arrumavam os casamentos, onde as moças encontravam os rapazes, que era a tarefa que as mulheres tinham de pegar a água no poço. E era este o momento em que elas muitas vezes encontravam seus maridos, à beira de um poço. O grande patriarca daquela raça, Isaac, por exemplo, encontrou Rebeca à margem de um poço. Jacó encontrou Raquel à margem de um poço. Moisés encontrou Zípora à margem de um poço. Então o encontro de um homem e uma mulher à margem de um poço prenuncia casamento. Então é o casamento de Jesus com a samaritana, simbolicamente, obviamente. É o casamento de Jesus com a nossa alma, a partir do momento em que nos propomos a buscar e efetivar essa união. É isso que está sendo simbolizado aqui. Aí a gente começa a fazer o vínculo, a ponte com a primeira parte da água. O que Jesus está nos dizendo aqui? Só aquele que efetiva essa união definitiva com Deus encontra em si mesmo essa fonte a jorrar para a vida eterna.
É essa a ponte, a ligação da passagem. Porque justamente na hora que ela pergunta, Senhor, dá-me dessa água, e ele pergunta, qual tem sido o seu marido? Onde está o seu marido? Como nos dizer assim, aonde você tem buscado essa fonte? Qual tem sido o teu Deus de adoração? Tem criado os deuses ou adorado os deuses da terra, ou já tem buscado adorar, em última instância, em primeiro lugar, o Deus criador de todas as coisas? Entrar em comunhão com o Pai e as suas leis, porque essa é a fonte de toda felicidade e de toda paz. Não há paz e felicidade possíveis, ou pelo menos não em plenitude, afastados da comunhão com Ele. Só essa união profunda em nós haverá de nos ajudar a encontrar essa fonte. Então já fizemos a primeira parte. Não estamos vendo aqui agora, que não é de todo desconexo o trecho. Pelo contrário, é muito belo o simbolismo por trás. E para passarmos para a terceira parte, agora ficou simples. Porque a terceira parte, eles começam a falar de adoração a Deus. Ela pergunta, mas os samaritanos acham que eu tenho que adorar nesse monte aqui? Para eles, o Monte Gerizim. Era ali onde eles entendiam que se dava o processo de comunhão entre criatura e Criador. Para os judeus, o Monte Sião, onde ficava o templo de Israel. Então eles restringiam a relação de Deus com a criatura a locais específicos. Para eu me encontrar ou entrar em contato com Deus, eu tenho que ir a Jerusalém. Ou para eu me encontrar e entrar em contato com Deus, se eu fosse samaritano, eu tinha que ir até Gerizim. E ela pergunta, aonde de fato eu devo adorar? E a resposta dele é, vem o tempo, e é agora, que nem lá, nem cá. Vocês vão adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, a alma que se propõe a fazer essa união passa a perceber que o templo de adoração não está fora dela, mas está dentro. Porque aqueles dois povos, cada um tinha um monte sagrado, onde deveria ser adorado a Deus. E aí a gente entende a frase de Jesus, a fé transporta os montes. Porque é a fé que torna o lugar sagrado, é a tua postura, o teu sentimento que santifica as suas ações e o lugar em que você está. O templo está dentro de nós, assim como essa fonte. Por isso, quando Jesus olha o grande templo de Israel, ele diz, não sobrará pedra sobre pedra, em 3 dias eu edificarei um novo templo. Naturalmente, ele falava do nosso espírito, do nosso ser, onde haveremos de encontrar a verdadeira identificação com o nosso Pai, adorando-o em espírito e em verdade, isto é, adorando-o através da transformação do nosso ser, adorando através da vinculação à verdade, às leis divinas que nós buscamos aplicar agora na nossa existência. Então é isso que Jesus vem nos falar a partir dessa mensagem, a partir dessa passagem, desse encontro simbólico de há 2000 anos atrás, que fala tanto aos nossos corações ainda hoje. Porque quantos de nós tem buscado efetivamente essa união? Quantos de nós ainda não permanece caminhando pelos desertos, lamentando muitas vezes o que a vida nos traz, perseguindo esses postos que nos saciam por um tempo, mas que logo nos exigem mais e mais água. E a gente bebe dessa água como beber da água do mar, mais sede temos. Quantos de nós já está buscando essa fonte que o Cristo nos descortina a partir do seu Evangelho? Essa fonte que uma vez descoberta em nós, nunca mais haverá de nos faltar. Que deuses, que maridos, cada um de nós, enquanto almas, enquanto samaritanas, tem buscado eleger. Porque isso está nas nossas mãos. Jesus convida a todos, Jesus segue convidando a todos, mas cada um haverá de aceitar o convite e a proposta para essa união. Como dizia Emmanuel, cada um de nós, e ele se sentia assim também, somos apenas pregadores de cartazes convidando para a festa do reino. A festa das bodas está aberta. Esses espíritos vêm nos convidar à festa. Cabe a cada um de nós aceitar o convite e nos dirigimos até lá. Então é essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui essa noite. A água que cada um de nós busca, essa saciedade, esse anseio maior da nossa alma, só poderá ser encontrada nesta comunhão com o Criador. Todas as religiões têm o objetivo de nos levar até ela. O Cristo, por excelência, como o ser que alcançou o que nenhum outro ser que já pisou a terra alcançou. A plena identificação com Deus, a ponto de se dizer, eu e o Pai somos um.
Ele era esse representante que veio, em nome dele, dar continuidade às bodas, às núpcias. Feliz aquele que aceitarem a proposta do casamento, o convite do noivado. Para encerrar, eu gostaria só de ler uma mensagem do Emmanuel, que ele vai falar a respeito dessa água, desse amor, renúncia, esse amor, doação, que se chama Página de Amor, está no livro Encontro de Paz. E ele vai falar para cada um de nós a respeito da importância desse amor que se doa. E ele diz assim: amar, ainda e sempre, para nós todos, os obreiros da terra, é incessante desafio. Isso porque amar é dar-se, fonte, no que possuamos ou sejamos de melhor. A beneficência é a preciosa iniciação. Entregamos o que nos sobra em reconforto e, ao adiantar-nos em sentimento, dividimos com os outros aquilo que se nos faça necessário, até mesmo em nos referindo aos recursos primários que se nos mostram indispensáveis à vida. Então, no primeiro passo, é doar algo fora de nós, elementos essenciais para a vida, mas é um caminho. À medida já doamos algo que seria necessário para nós já abrimos mão para dar um pouquinho mais. Surge, porém, diz ele, para cada um de nós o momento de dar-se. Quando além das coisas físicas você passa a dar tempo, carinho, atenção, respeito, paciência. Dar-se nos mais íntimos pontos de vista, doar-se em bondade e desprendimento, compreensão e renúncia sem nada pedir em troca. Abençoar a felicidade da pessoa ou das pessoas a quem mais amamos, mesmo quando a felicidade delas não se padronize pelos modelos em que se nos configura a alegria. Quantos de nós já está disposto a isso? Se erguidos a semelhante prova, recusamos sofrimento e mudança, conformidade e reajuste, exigindo algo em nosso favor, efetivamente não estaremos amando, ou então amando muito imperfeitamente ainda. Mas, se aceitamos amar como se deve amar, surpreendemos a fonte da paz no imo do nosso próprio espírito, porquanto, libertando e amparando aos outros, simultaneamente estaremos amparando e libertando a nós mesmos. A fonte da paz no imo dos nossos espíritos. O amor imaginário, a basear-se no egoísmo, cria a desilusão, a enfermidade, o desequilíbrio e a morte. O amor autêntico, no entanto, dando o melhor de si, sem cogitar de si, gera grandeza e paz, aperfeiçoamento e alegria. Isso acontece porque toda vez que amamos particularmente alguém que se encontra muito longe de responder-nos com qualquer migalha de compreensão e de afeto, elevamo-nos ao amor de Cristo, que nos ama sem que realmente o amemos ainda, reconhecendo por fim que esse alguém refratário ao nosso amor é, tanto quanto nós, um ser de origem divina, profundamente amado e constantemente sustentado por Deus. Amar sem esperar. Por isso, encerro com uma pergunta de Maria de Magdala, quando encontrou o Cristo pela primeira vez. Ela que vinha com aquela sede profunda de amor, e ela dizia assim para Jesus: no entanto, Senhor, tenho amado e ainda tenho sede de amor. E ele diz assim: sim, a tua sede é real, Maria, mas que amor tem buscado? Só o amor renúncia é capaz de elevar para a vida suprema. Então ela pergunta: mestre, só o amor pelo sacrifício é capaz de saciar a sede da alma? Sim, Maria, só o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Em outras palavras, é saber doar-se, é saber ser fonte que leva vida e esperança. Que Deus abençoe a todos e nos ajude a encontrar essa fonte em nós. Muita paz e muita luz a todos.